Boa noite a todos. Boa noite a todos presentes, né? Novamente, os alunos estão comparecendo em peso nas palestras. Boa noite também aos alunos que estão em casa. Já vou desculpando, né, o atraso, tá certo? Mas vamos iniciar, né? Estamos aqui com o nosso palestrante. A gente teria um operador de subestação, que era o Frankson, um amigo muito querido, mas ele não pôde vir, e aí veio o nosso palestrante, que é Luiz Laicton Pinto Martins, que é graduando em Engenharia Elétrica pela UFC, MBA em Gestão de Projetos pela FGV, pós-graduando em Engenharia de Manutenção pela UCAM e Finanças pela PUC. É engenheiro de projetos, né? Foi engenheiro de projetos da Coelce, CHESP, engenheiro de manutenção na CHESP e gerente da divisão de operação de instalações, atualmente da CHESP. É um currículo bastante vasto, então acredito que não vamos mais perder tempo, né? Passa a palavra para o Luiz. Obrigado, Rebeca. Bom, gente, eu já estava até conversando aqui, o pessoal, a gente já estava, né, já se inteirando aqui. Bom, primeiro, boa noite a todos, né, a todas, e tanto para quem está presencial como quem também está remoto. E quero agradecer o convite, né, primeiro feito pelo Frankson, depois feito pela Rebeca. Eu já tinha vindo aqui na FBUni anteriormente, já tinha vindo aqui fazer uma palestra e muito bem recebido. E realmente, assim, estou vendo que essa recepção continua da mesma forma, mesmo com a questão da pandemia, né? Mas, assim, estou vendo aqui que o público presente vai realmente, assim, eu acho que aproveitar, né? Nessa hora e meia que a gente vai conversar um pouco, né, tanto sobre o assunto que o Frankson ia discorrer, como um assunto mais específico que eu estou propondo a colocar aqui. As perguntas eu creio que ficam para o final, né? Então, mas fiquem à vontade no final para a gente poder discorrer sobre tudo. Eu tenho que ser bem rápido, porque quando a gente foi apresentar, por exemplo, só tinha 15 minutos. Então foi muito ligeiro, né? E aqui a gente tem 1 hora. Então, a gente vai discorrer sobre. Bom, gente, pesquisa de fuga à terra em serviços auxiliares CC, para supervisão e localização de falhas. Esse tema, né, me veio assim à cabeça, como já lhe falei, eu já tinha apresentado, e assim, é um tema muito assim, de importância para quem trabalha com subestações de energia, certo? Tanto no termos da transmissão, como no termo da distribuição, como até em hospitais, em eólicas, em solares, até mesmo porque o serviço auxiliar, CC, ele está presente em todas elas, tá bom? Bom, primeiro, vamos falar um pouco, né, o que é a CHESP nesse contexto. Algum aqui, o pessoal já conhece a CHESP, já foi em alguma viagem para Paulo Afonso, não foi não, professor Rebeca, para a viagem de Paulo Afonso? Pronto, pois então, fique à vontade que a gente pode tentar articular isso aí perante a CHESP, porque como a gente é egresso da Federal, lá sempre tinha esse passeio, é bem interessante, porque você realmente conhece e começa a dar valor, né? Uma empresa que é nordestina, né? Uma empresa que ela impulsionou realmente a região Nordeste, como todas as outras fizeram, né, com todas as regiões. A CHESP é o quê? É um conglomerado que veio da Eletrobras, que é a holding, né? E nós estamos aqui, né, perante todo esse grupo, estamos aqui com 3.162 empregados. Já tivemos mais de 25 mil. Mas na época que a gente construía subestações, né, quando realmente isso aí é uma coisa mesmo de mercado, né, que está acontecendo. E a gente, mesmo assim, ainda toca isso aqui tudo, que é o Nordeste, praticamente, e também fora do Nordeste, com as nossas sociedades de propósito específico, que a gente faz as parcerias para ganhar os leilões. Bom, só dar alguns números aqui,
né, os empregados já falei, nossa produção anual de energia gira em torno de 35 mil gigawatts, né, energia vendida em torno de 49, e a distribuição em ambiente de cota 90 e contratação livre 9,2. Isso aí vai dar uma modificada, né, no futuro aí, bem próximo. Tá? Aqui são nossos clientes, eu não vou entrar em detalhes nos números, mas a gente vê assim, uma coisa que é assim, abrangente, a gente vê que nossa solar é muito pequeno, né? Mas isso é porque a gente tem algumas proibições para entrar em leilões, certo? Em virtude de ter algumas outras obras de transmissão a serem cumpridas e tal, e talvez a gente não tivesse fôlego, né, para fazer tudo que a gente podia fazer. Mas também está em boas mãos nas empresas privadas, né? Isso aí não é... Isso é claro, né? Que o que é que a gente está vivendo hoje, a gente está vendo o que é que a eólica está fazendo, o que é que a solar está fazendo hoje em dia, que está exatamente poupando as nossas hidrelétricas, né? Bom, e o tema que eu vou mostrar aqui em relação ao projeto de Fogo à Terra, ele participou primeiro. Foi uma ideia, certo, entre o pessoal da proteção e controle, pessoal de manutenção, e as equipes de manutenção de equipamentos, que elas são diferentes. Normalmente, muitas vezes, às vezes, gosta de colocar a culpa no outro. Não, o problema não é meu, é seu. Entendeu? É da proteção, não é de equipamento. Então, o que acontece é que teve uma sinergia e a gente tentou elaborar esse dispositivo aqui que está na mesa, né, que é exatamente uma mala de pesquisa de fogo à terra. E essa mala, a gente participou, né, do Prêmio de Inovação CHESF, que foi no ano passado, e nós recebemos o 3º lugar, né, em virtude desse sistema ser bem disruptivo na questão da gente, né, buscar resolver o problema de um fogo à terra na subestação. A gente também concorreu no primeiro prêmio de inovação das empresas Eletrobras. Mas, assim, empresa Eletrobras, vocês viram aqueles grandes, né, daquela que eu mostrei naquela figura. Então, muitas vezes concorrer com o CEPEL, que é o nosso centro de pesquisa, é muito difícil, e com eletronuclear, né? Porque os caras fazem pesquisa lá em termos, né, e a gente não. A gente resolveu, é uma coisa bem prática, entendeu? O que a gente quis mostrar, né? E a gente ficou muito grato dessa questão do terceiro lugar na CHESF. Até mesmo porque é uma coisa que a gente tem aqui em Fortaleza, mas vai ser copiado para as outras regionais, tá? É uma coisa que até esqueci de conversar com vocês quando eu falei da CHESF ali, que a gente é dividido em regionais, né? Então, a gente tem uma regional aqui em Fortaleza, certo? Essa regional cuida de todo o Ceará, e cuida de um pedaço do Rio Grande do Norte, que é Mossoró, um pedaço da Paraíba, que é Curemas, certo? E assim, como é que é dividido? Por exemplo, estou gerente da divisão de operação de Fortaleza. Então, no caso, eu cuido de 9 subestações que são consideradas os troncos, né, de 500 kV e 230 kV, e enquanto o gerente da manutenção de equipamentos, ele cuida das outras subestações que estão tendo operadores terceirizados, tá? Então, no total, aí no Globo, são mais de 25 instalações aqui. A CHESF, vocês viram, tem em torno de mais de 150, né, espalhadas. Então, tem regionais em Recife, tem a sede, a regional, temos a regional de Salvador, de Teresina, de Natal, e a de Paulo Afonso e Sobradinho, certo? Então, esse projetinho aqui que a gente fez, quando a gente foi apresentado, todo mundo resolveu copiar. A gente não tem patente lá dentro da CHESF, né? Então a gente está organizando e fazendo, de acordo com a demanda, né, essas malas e enviando, né, para as equipes que vão ter necessidade. Bom, vamos falar primeiro agora o seguinte: o que é serviços auxiliares? Alguém aqui já tem alguma experiência de subestação? Levantou a mão? Foi? Você trabalha com o quê? Certo, não, ótimo. Então, deixa eu explicar. Os serviços auxiliares, na realidade, apesar desse nome que eu coloquei em aspas, auxiliares, ele é de extrema importância, né, para a subestação. Por quê? Porque, primeiro, ele é a alimentação de quem? Desses equipamentos que ficam aqui no pátio. Essa aqui é a nossa subestação de 500 kV, de Fortaleza 2. Viu, Rebeca? Também, quando puder visitar, né, quando depois dessa pandemia passar, espero que passe logo. Essa aqui fica aqui em Fortaleza, lá, não tem um Parque da Paz?
né? Você vai direto, você vai bater no muro da Chess. Aí você tem duas subestações lá, que é Fortaleza 1 e 2. Tá? Essa aqui é a 2, que é onde chega os troncos de 500 kV, né? Que chega a energia de Luiz Gonzaga e chega a energia de Presidente Dutra, que vem lá de Tucuruí. Certo? CE85 é P100, P100 2. Na frente da térmica. Aquilo ali é uma instalação coletora de geração. Ali ela passa em torno de 1,5 gigawatt na barra dela. Certo? E assim, dá para alimentar a Fortaleza à noite tranquilamente. A Chess é responsável por ela, entendeu? Ela já foi uma SPE, ela já foi a transmissora Delmiro Gouveia, que era 49% Chess e 51% a Lusa, e a Chess comprou a parte da Lusa, e ficou agora toda a Chess. Tem Sobral. Sobral é tão importante, como eu digo, que tem duas subestações, né? Tem Sobral 2 e 3, entendeu? Mas, bom, então, os serviços auxiliares, eles alimentam os equipamentos de pátio, alimentam as IHMs, certo? Os equipamentos de controle, tanto os equipamentos aqui são uma versão mais antiga, tá? As IHMs são as versões mais novas. E essas IHMs, elas se conectam nesses painéis que também são alimentados pelos serviços que são ditos auxiliares, certo? Então, se esse serviço auxiliar faltar, o que acontece? Quando tiver um trip, nada funciona, entendeu? Aí o que acontece? Aí transformador explode, disjuntor, entendeu? Então é por isso que ele não tem nada de auxiliar, por isso a importância dele. E é por isso que a gente bateu nesse aspecto de tentar encontrar dispositivos que melhorem a situação da gente buscar o problema em cima do serviço auxiliar. Uhum. Pronto. Exatamente. Exato. Isso aqui foi exatamente isso aqui também uma das propostas, porque como o pessoal sempre tratou como auxiliar, então assim nunca se chegou no estado da arte dele em relação à questão de supervisão dele, desse sistema, entendeu? Bom, outra situação, esse aqui é o nosso serviço auxiliar. Ele é composto de quê? Ele é composto, primeiro, essa ruma aqui, essa penca de disjuntores, né? Vocês estão vendo. Esses disjuntores, é porque aqui não tem um quadro, se tivesse um quadro eu riscava aqui, e também não trouxe a foto, mas cada disjuntor desse, normalmente ele alimenta um vão da subestação. Um vão de 69 é composto de quê? Dependendo do aspecto do barramento, é composto de um disjuntor e 4 chaves. Se são motorizadas e o disjuntor, todo mundo tem que receber a alimentação DC, né? E por que não usa o AC? A gente usa o DC porque ele é mais confiável, né, na subestação. O AC a gente só utiliza mesmo para lâmpada e para algumas coisas assim, iluminação. A gente utiliza o DC porque ele é confiável, tá? E fora esses disjuntores aqui, primeiro, e outra coisa, normalmente eles são duplicados, tá? Essa alimentação ela vai duplicada. Então, esse disjuntor aqui e esse outro bem aqui vão para o mesmo vão. E lá ele tipo assim, eles polarizam tranquilo, e se faltar um, você tem um outro. Entendeu? O importante é que o DC chega, a corrente contínua chega. E essa corrente contínua, né, ela vem normalmente de onde? Os retificadores é que fazem esse papel, tá? Os retificadores também são duplicados, isso tudo é procedimento de rede, isso é exigido procedimento de rede. Em subestações menores, 69, de 13, que ainda tem um equipamento desse, normalmente você vai ter um, tá? Mas a Chess, né, ela é obrigada, né, pelos procedimentos a ter 2, entendeu? E ela vai continuar a ter 2, entendeu? Não tem, porque isso dá uma flexibilidade muito grande, né? E também, até para o nosso dispositivo que a gente elaborou, isso aí é importante, né? Essa ter duplicado. Então, o que acontece? E esse retificador, ele retifica o AC vindo da onde? O AC vem ou do transformador de serviços auxiliares que tem na subestação, tá? Por exemplo,
na subestação de Fortaleza 1, que é 230, 69 kV. Tá? Ali a gente tem um transformadorzinho no 69 kV, que reduz para 13.8, e esse 13.8 vem e retifica e vem para cá. Tá? E ele retifica e transforma em quê? Em 250 volts corrente contínua. Temos subestações, as mais modernas a gente usa 125. Equipamentos de telecom usam 48 volts, certo? Então, ele transforma para 250. E outra coisa, se esse cara falhar, o que é que acontece? Bom, a gente ainda tem um banco de baterias, tá? E esse banco de baterias aí dura pelo menos 8 horas. Né? Então, e pronto, e o banco de bateria falhou, e agora? Se não for um blackout geral, for um problema só ali nos serviços auxiliares, a gente ainda tem o quê? A alimentação da Enel. A gente pega o 3.8 da Enel em algumas subestações. Então a gente paga demanda, né? Paga tudo isso. Porém, o 3.8 vai ter que entrar aqui. E esse bicho tem que estar funcionando. Entendeu? E se falhar também? Ainda temos outra coisa. Ainda tem o grupo gerador. Entendeu? Exato. Então, assim, o sistema a gente vê assim, a gente tenta fazer muito confiável, entendeu? E para isso a gente pega e dá manutenção em todos esses equipamentos, tanto preventivamente, né, como corretivamente. Bom, aqueles equipamentos de pátio, né, eles têm que se ligar na subestação dentro da sala de comando ou das cabanas de relé com os seus equipamentos e sendo alimentados. E eles vão por onde? Vão pelos cabos. Aqui não é porque é vozão não, certo? Preto e branco. Mas essa parte aqui branca aqui é colocaram uma gosmazinha lá que ela é anti-chama. Entendeu? Porque esses cabos é antigo. Aqui é o porão da subestação de Sobral 2. Que é uma das mais antigas da gente, que ela pertencia à COEB, que era a Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança, né? Que aí passou para a Chess. Então, como ele não tinha essas proteções naquele tempo, são cabos que têm praticamente 50, 60 anos, então foi colocado esses aqui não, os pretinhos já são mais modernos, são de ventos mais modernos, então eles não precisaram. Então, meus amigos, o que é que acontece? Esses cabos ligam aqui, ó, aqui é a subida para um painel, e pronto, e vai lá para o pátio, né, para controlar o disjuntor, para abrir, para fechar, para pegar alguma supervisão que ele tenha de SF6, entendeu? De falha da bobina e outras coisas. E o que é que acontece? Uma falhazinha nesse isolamento, por quê? Qual o problema? E é muito fácil ocorrer, né? Cabo velho, né? Aí logo cabo velho em casa, vai logo se desgastando, aquele cabo rígido, quando você tem. O que é que acontece? O sistema de serviço auxiliar, ele é composto de quê? De positivo e negativo, né? E ele é isolado à terra, entendeu? Ele não é aterrado. Então, ele tem que ser o quê? Por exemplo, Fortaleza aqui a 250 volts, tem que estar 125 no positivo, 125 no negativo, para dar os 250, a diferença de potencial, tá? E quando a gente tem uma falha de isolamento, o que é que acontece? Alguém desses caras vai para a terra. Então, a forma como ele vai, né? Se ele vai através, por exemplo, vamos supor que se ele estivesse passando assim, o cabo por esse copo d'água, o copo d'água estivesse cheio de uma chuva, às vezes dá uma falha no isolamento, se ele já tiver falhado, e acaba essa água dando problema e aterrando esse cabo. Ele vai aterrar com a resistência ou não. E isso aí vai dando desbalanço no sistema de serviço auxiliar. Então, às vezes você está com negativo, no lugar de estar com 125, você está com 70. E aí compensa. O positivo sobe para compensar esses 70, né? E para dar a diferença de 250. Certo? E é isso que o sistema da gente tenta pegar. E ele tenta pegar a pior coisa, que é quando? Que é quando um desses, ou positivo ou negativo, está zero. E aí o sistema fica menos 250 ou mais 250. Certo? Então, é muito complicado você procurar um cabo desse que perdeu o isolamento no meio desse ninho, né? Entendeu? É muito complicado. Aí você imagina quando você encontra esse aqui, ó, lá no pátio. Esse aqui era de um portão que tem, que é o seguinte, você tem um banco de capacitores, né, no 69 kV,
E esse banco de capacitores, muitas vezes, o que acontece? Ele tem uma proteção que, na hora que você abre o portão para entrar, ele manda o disjuntor abrir, certo? Que é uma forma de proteger aquele indivíduo que está inadvertidamente entrando naquele local que está energizado. Então, isso aqui controlava o quê? Um desligamento do disjuntor, certo? Aí o pessoal começou a dar problema de fuga à terra aqui, aí disse, não, vamos isolar ele, não vai ter mais esse portão não, o cara não é doido de ir lá, né? O cara que voa, que ele conhece, né? Não sei que ele queira se suicidar. Então, o que aconteceu? Foi feito isolamento, porém, isolamento de fita de alta fusão, o cara acaba indo embora com o tempo. E aí teve um fuga à terra bem aqui, certo? Aí, para você encontrar esse fuga à terra, pense na dificuldade, eu vou dizer como é a maneira antiga de fazer, certo? Bom, continuando na situação dos problemas dele, os problemas é o quê? Outra coisa que pode acontecer é a atuação indevida de componentes e equipamentos. Como assim? Olha só, esse contactor K1, ele só vai, né, acionar quando eu bater S1, né? Não é isso? E o que acontece aqui? Tu tem um fuga à terra, tu tem que passar um positivo aqui, né, entre S1, mas tu tendo um fuga à terra, dependendo da resistência, esse aterramento, ele pode acabar chegando aqui, dependendo da resistência. Quando se ela for zero, é a mesma coisa que o positivo à terra chegar aqui e bater o K1 inadvertidamente, certo? E indevido. Então ele dá um trip, por exemplo, se for um disjuntor, ele dá um trip indevido. E às vezes acontece de ele nem tripar, quando deveria tripar, porque tem um fuga à terra. Então, assim, é importante, quando existe isso, quando é acionada a equipe tem urgência em atender isso aí. Pode ser na subestação que for, entendeu? No âmbito da Chesf, o pessoal vai atrás. Por quê? Porque uma não atuação em ocorrência real pode acontecer isso aqui, ó. Se o disjuntor não abrir, né? E o que acontece? Às vezes você tem uma proteção de retaguarda, que também pode ser que não abra, ou então se ela abrir com um tempo muito elevado, o que acontece? O disjuntor já está, aliás, aqui no caso o transformador, ele já está, meu amigo, já pegando fogo há muito tempo, né? Ele já faiscou no óleo dele, né? E outro problema que a gente pode ter é a própria inutilização do sistema de serviço auxiliar, que também é uma coisa que não convém, né? Porque é um sistema também caro, né? Não é barato, o sistema de serviço auxiliar. Bom, isso aqui é mais administrativo, a questão quais são os problemas, mas eu vou comentar, né? O que acontece? Para você planejar, intervir com a equipe, né? No caso das transmissoras, também no caso da distribuidora, não é só você ter um problema e dizer, não, vamos embora para a subestação, né? Todo mundo. Não, você tem que gerar uma ordem de serviço, você tem que gerar uma nota de manutenção, não é chegar, por mais urgente que seja, você tem que estar registrado para trabalhar lá. Não pode, né? E para isso, para você registrar um fuga à terra, quando você tem um problema, né? Vamos lá, vamos dizer que aqui é Fortaleza, meu amigo Guilherme, que é o encarregado de lá, ele registrou, né? Saiu aqui a sinalização dizendo que a gente tem um fuga à terra, um positivo à terra, franco, que a gente chama. Quando é franco, a gente sabe que o positivo está zero, e o negativo está menos 250, que é o caso de Fortaleza. Aí o que acontece? Aqui, a gente não tem, isso até mesmo pode ser falha da especificação, mas é como eu tinha falado, o pessoal não dá valor aos serviços auxiliares, né? Porque já chama de auxiliar. Então, aqui nesses medidores, ele só mede o quê? A diferença de potencial, entre 0 e 250 é 250, entendeu? Então, não sei se o positivo está para a terra ou é o negativo. Aí o que é que o operador vai fazer lá? Vai lá medir na barra para a terra. Aí ele checa lá com muito teste. Opa, está aqui, ó, zerou o positivo e está menos 250 no negativo. Então a gente tem um positivo franco, isso aqui é um problema grande. Tem que chamar a equipe para intervir. Tá certo, tem que chamar a equipe para intervir. Primeiro a intervenção de alto risco, a intervenção de retirada de fuga à terra. Por quê? Porque é o seguinte,
A gente não sabe qual é o cabo que está o problema, onde é que está o problema. Então, o que a gente vai fazer? Lembra-se daquela fileira de disjuntor? Está aqui, ó, atrás dele aqui. Aquelas fileiras de disjuntores, você vai desligar um a um. Aí vê, saiu, voltou aí a normalidade. Não, volta o disjuntor. Entendeu? E aí você desliga o serviço auxiliar daquele vão. Aí você não tem disjuntor para abrir. Se tiver uma ocorrência nesse momento, o disjuntor não vai abrir. Então, por isso, o operador nacional do sistema, ele encara que é uma intervenção de alto risco. Certo? E por ser uma intervenção de alto risco, só pode ser feita em horários específicos. Eu trouxe essa curva de carga aqui horária para você ver que aqui está ruim, mas eu vou convencer vocês que aqui é o período noturno, tá? Que é de meia-noite até quase 6 horas da manhã. Então, são os períodos, né, que a carga está bem baixa, certo? Por quê? Porque se aquela subestação sair, ela for um tronco, né, de 500 kV, a gente sabe que se a gente derrubar uma subestação dessa, a gente já paga 2, 3 estados, né? Isso em virtude dos desbalanços do sistema, entendeu? Até o sistema se recuperar, a inércia dele, né, e também os ERACs, né, que são os esquemas, né, de regionais de alívio de carga atuarem. Então, a gente tem esse problema. Então, é por isso que só pode fazer nesse horário noturno. Ninguém vai fazer aqui de manhã quando está no pico, não. Não tem como, certo? E trabalhar de noite, fora o ônus psicológico, né, de você ir para a subestação. Às vezes a equipe é em Fortaleza, você tem um problema lá em Tauá, mas são 380 quilômetros, e tem que ir de noite, tem que ir qualquer hora, tem que estar lá para intervir à noite. Então você vai ter custos de deslocamento, gastos extraordinários com hora extra. Tauá é uma subestação que ela funciona com pessoas, né, trabalhando internamente a ela, só no horário comercial. Depois das 5 horas da tarde, fica só por aqui por Fortaleza, teleassistida. Então você tem que chamar essa pessoa lá, de sobreaviso, para ele ficar lá vigiando, fazendo aquelas medições para saber se o fogo da terra saiu ou não. Aí se o fogo da terra for intermitente, aí está a equipe no carro, dentro do carro já indo para lá, ele volta. Aí quer dizer, olha só o custo que você tem, né, o ônus que você tem por causa desse problema do fogo da terra. Vamos agora ver qual foi as nossas soluções propostas, certo? A gente vê nessa situação, né? Aí a gente vai matutando, né? E começamos a propor alguma coisa diferente. Então, primeira coisa, melhoria foi o seguinte, né? Vamos fazer com que o operador agora veja lá nos medidores quanto é que está de positivo à terra e quanto é que está de negativo à terra. Então, aqui é na subestação lá de Acaraú, certo? Acaraú 2. Então, aqui você vê, lá é 125 volts, né? Tem um pequeno desequilíbrio, mas isso aí é normal, tá? Então, aqui você vê 71 volts no positivo e menos 66, né, no negativo, certo? Aqui também, aqui em Fortaleza, a gente colocou, né? Aqui no caso, está 0 aqui em cima, exatamente porque a gente simulou um problema, certo? Porque, na realidade, esses medidores, eu não coloquei também aí só para o operador ver, não. Ele também tem a comunicação, né, através de transdutor, certo? De 4 a 20 miliamperes. A gente liga na remota e essa informação da tensão chega lá na remota. E, com isso, chega nas nossas IHMs, né, que são as interfaces homem-máquina. Então, é isso que eu já falei, mas vou mostrar agora, certo? Então, o que é que acontece? A gente colocou aquela medição e você vê aqui, ó. Aqui no caso de Fortaleza, quando estava tudo ok, ó, positivo à terra, agora você vê aqui na tela da IHM do serviço auxiliar, e o negativo à terra. Então, menos 129, menos 126. Esse desequilíbrio é como eu falei, isso é comum, certo? 4 volts e tal, 5 volts, até mesmo pela a composição dos cabos, entendeu? Dos equipamentos, que é cabo, componente, pode ter componente mais desgastado, indeterminado, que a gente também nem vai atrás, né? Vai atrás assim, quando você faz uma preventiva no painel, ou então uma preventiva no disjuntor, na chave, aí você vê lá que tem algum equipamento desgastado. Mas bom, agora o operador, no lugar de estar lá medindo com o multiteste, ele está aqui sentado na tela, olhando, né? Que a gente chama aqui do nível 2, né, da subestação.
E o operador do despacho, né, do nível 3, ele também visualiza essa tela, caso ele queira. Por exemplo, para fazer um acompanhamento, né, dessa evolução do fogo à terra. Bom, aqui é o serviço auxiliar, é como eu falei, aqui são os retificadores, né? E aqui embaixo, como eu já falei que tudo é duplicado, então a gente tem esses 4 disjuntores e essas 2 barras que vão alimentar aquele monte de disjuntores que a gente vê que vai alimentar os equipamentos de pátio, os relés de proteção, as unidades de controle. Aqui, a gente simulou o problema, eu até falei aqui nessa, que estava 0,2 aqui, né? Então está aqui, ele mostrado aqui, ó. E é exatamente a simulação de um problema, né? Quando está positivo a terra, ó, que o negativo está menos 258, eu não sei nem qual é esse número aqui, mas está o quê? Um positivo a terra, que ele zerou, né? Então ele vai ver esse problema agora. E esse problema também, esse sistema supervisório que a gente tem é o SAGE, né? Ele é utilizado por todo o sistema Eletrobras, é feito no CEPEL mesmo, né? Que é o nosso centro de pesquisa. É um sistema embarcado em Linux, né? No CentOS, a versão do Linux dele. Inclusive eu vou utilizar ele muito agora no mestrado, porque minha dissertação é em cima dele, né? Que eu estou tentando elaborar um projeto. E agora a gente configura com aquela medição que a gente trouxe, né? Lá daquele medidor que está lá no painel, a gente trouxe para a remota, né? Da remota eu acesso pelo SAGE o que? As informações que aquele medidor está me trazendo. Então, eu configuro aqui quais são os níveis de tensão que eu acho importante mostrar aqui numa lista de alarmes, para me dizer o quê? Ó, quando está zerado, um positivo, eu digo aqui, ó, tensão positiva para a terra. Então, alteração de limite. Então, isso aí é um alarme a mais, fora porque hoje o alarme que tem é lá no equipamento de serviço auxiliar, lá no retificador, aí acende uma luzinha lá. Entendeu? E não tem comunicação nenhuma com isso aí, ela fica buzinando lá. Aí, numa subestação que é desassistida, né, o pessoal até agregou essa buzina, né, quando o contactorzinho da buzina manda para a remota. Certo? Aí o cara vê aqui remotamente, né? Opa, deu problema. Mas não sabe qual é o problema. Não sabe se é positivo a terra, se é negativo, quanto é que está. Entendeu? Aí tem que mandar o operador ir lá medir. Então, com isso, eu já não preciso mais. Por quê? Porque eu já tenho a medição aqui no computador, né? Nas EHMs, e também já configuro os níveis que eu quero. Por exemplo, se o fogo à terra for só uma discrepância de 10% do valor que ele tem que estar, né, dividido, eu fico observando, sigo a linha de tendência, vejo a linha de tendência, se esse fogo à terra está evoluindo ou não, para o zero, né, positivo para zero ou negativo para zero. E aí eu digo, não vamos disparar as equipes agora não, vamos esperar, pode ser um fogo à terra uma coisa momentânea, né? E aí, a gente tem agora, ali eu falei da sinalização, né? E agora nós vamos falar um pouco de quê? Quando a gente tem o problema em si. Estamos com fogo à terra, vamos partir as equipes, né? Então, antigamente eu chegava lá com a minha intervenção, e aí saía desligando um a um, tempo de derrubar a subestação todinha, né? Até descobrir. E pense num trabalho que dá, porque você chegava para intervir meia-noite, às vezes saía 5 horas da manhã, 7 horas, e o cara já não ia trabalhar ainda de manhã, né? Porque não aguenta, né? E assim, muitas vezes o fogo à terra estava naquele componentezinho que a gente viu lá naquela figura, lá no meio do pátio. Até você descobrir, porque saindo daqui ainda ramifica. Ele sai daqui com esse disjuntor, aqui tem vários disjuntores, aí um para o disjuntor que vai abrir daqui, eles vão outro para a seccionadora, outro para a unidade de controle, entendeu? Então ramifica ainda. Então isso dá um trabalho danado. Então a proposta, ó, como eu falei, a gente tem 2 retificadores na chassi. O que é que a gente faz? A gente elaborou essa mala, a melhoria foi essa. A gente pega um dos retificadores, isola, passa pela a nossa mala, nosso protótipo,
E esse protótipo, o que é que acontece? A gente coloca duas pontas de prova aqui. Ele polariza os dois, né? Fica todo mundo aqui com a mesma tensão, tranquilo. Ele faz esse papel, ele até não deixa você inverter as pontas de prova. A gente fez um circuitinho. E o que é que acontece agora? Quando o cara for desligar aqui, a alimentação vem por aqui. E aí, se o problema for aqui, esse retificador fica dizendo que tem um problema, né? Se o problema for aqui, na hora que eu desligar esse disjuntor aqui, esse problema desaparece, né? E do jeito antigo, o meu 04 Tangum ficava desenergizado. Agora não. Ele vai continuar energizado por aqui. Isso aí gerou um ganho muito grande. Primeiro, de produção, entendeu? E segundo, porque a intervenção já não seria mais de alto risco. Porque você não estava desligando aqueles vãos que você estava chaveando disjuntor. Entendeu? Com isso, você não precisa mais trabalhar naquele horário noturno. Você pode trabalhar em horário normal. Até o tipo de intervenção, que eu vou falar um pouco mais lá na frente, ela tem um valor diferenciado. Às vezes não vai nem para o NS. Fica só pela chassi mesmo. Bom, esse aqui é o circuito que a gente elaborou, primeiro, porque foi feito um projeto, né, em papel. Né? Primeiro vamos fazer no papel como é que a gente quer esse negócio. Então foi feito através de contactores, coisas que a gente pegou de painéis antigos, entendeu? Pegou que estava lá de sucata. A gente saiu montando. Né? Fez os cabiô e tudo, né? Então você vê, lâmpadas, contactores, é uma coisa bem simples, né? Porém engenhosa, né? A gente também fez, aqui a gente simulou no CAD-Simu, né? Deixa eu ver aqui se ele passa aqui, eu não sei como é que eu vou fazer ele, mas dá para fazer. Não. Aqui ele é um vídeo, na realidade, eu não sei. Pode dar um play aí, é aqui embaixo, é porque aqui eu não tenho um controle do mouse. Mas tem um playzinho embaixo aí, ó. Então aqui, vamos lá rapidinho, né? Então eu estou aqui, ó, configurando o quê? Eu estou com todas as cargas, essas lâmpadas quando estão acesas na mesma intensidade é porque está equilibrado, entendeu? Positivo e negativo. E aqui eu estou simulando um fogo à terra, ó. Aí uma lâmpada já disse, está zerado e o outro está aceso até demasiadamente. O que é que acontece? Esse outro cara aqui é a nossa caixa que a gente elaborou, o nosso protótipo, tá? Então ele vai entrar aqui já já, ó. Tá tudo ok, né? Ele entraria, sincronizar a polaridade, tá tudo ok, beleza. Quando dá problema, ó, aqui ele diz que tá ok, porque ele tirou o disjuntor problemático e o nosso lá acionou, dizendo, ó, o problema tá ali. Aquele que eu mostrei naquele slide passado, é porque realmente ficou um pouco complicado eu estar nesse vídeo. Era bom se eu tivesse, mas é porque eu não tinha, entendeu? Foi, como disse, foi de última hora, eu não tinha essa simulação. Mas isso aqui é só para mostrar que não foi uma coisa tirada do, né? Ah, vamos fazer aqui, pronto. Não, teve todo um trabalho, todo um histórico para isso aí. Bom, vou passar aqui. Obrigado. Voltando aqui. Então, depois que foi feita a simulação, a gente, beleza, vamos construir o negócio agora. E foi construído esse primeiro protótipo, né, em cima de uma tábua grande. Parecia aquelas coisas de rádio quando era a válvula e hoje em dia, né? Mas a gente fez com o que a gente encontrou, né, em nossa posse, tá? E foi isso, uma lista básica, 4 disjuntores, bipolar, 3 contactores, ponte de diodo, relé temporizador, 2 relés auxiliares, uma caixa para diodo, 4 voltímetros, não está nem aqui os voltímetros, que a gente não arranjou. A gente usava mesmo, era o multiteste, né, e agregava nessa barrazinha de terminal aqui. Bom, e aí, como eu disse, a sinergia das equipes, né, aqui também eu faço uma menção aqui aos colegas que elaboraram, que a ideia não foi assim, minha, partiu aqui primeiro desse senhor aqui, o Etelberto. Né? O Etelberto, que é de equipamentos, ele partiu com a proposta para a gente, e aqui meus colegas Marcos
Marcos David, da Alessi, né, da proteção, os técnicos, aí não, vamos fazer aqui, e vamos melhorar esse negócio. E aí eu entrei depois também nesse propósito de fazer isso. E a gente fez como? A gente está levando para a subestação, vamos levar numa mala então. A gente já conseguiu reduzir para uma mala, né, uma maletazinha, e levar para a subestação. Tá? E aqui era fazendo os testes, né, com essa mala, e ela, simulando fugas à terra, né? Até mesmo porque a gente não vai fazer um fuga à terra na subestação, para dar problema, né? Porque o ONS ele sabe quando tem um problema desse. Então a gente simulava aqui. Bom, vamos falar um pouco agora dos ganhos em relação a isso. Aí é que eu vou discorrer sobre diversos assuntos aí. Primeiro, a intervenção de alto risco, né, que eu já disse que não precisa mais ocorrer. Por quê? Porque você não vai desligar nenhum equipamento, né, de pátio e tal, porque você vai fazer um bypass, né, desse disjuntor. E com isso, se você não desligar, a gente, não sei o entendimento de vocês, mas o que acontece? Como é que a Chess, ela não tem um medidor, como é na nossa casa, né? Um medidor, ele checa lá a medição, aí pronto, você gastou tanto, você vai pagar tanto. Não é assim. A gente ganha os leilões, né? E nesses leilões a gente tem o RAP, né? Que é a receita anual permitida, né? E quando você tem algum problema naquele evento que você ganhou um leilão, você paga um cara chamado parcela variável. Você paga uma multa, certo? Tem multas que a gente tem, por cada minuto de uma linha fora, às vezes é 100 mil reais. Entendeu? Por minuto. Então, às vezes, aí só que ele tem um limite, né? Ele também tem um limite, porque senão você não ganha nada, né? Mas assim, são linhas caras, né? São linhas de... tu vai ganhar 9 milhões, 25 milhões por ano. Agora também, se ela sair intempestivamente, aí tem que ter. Aí, por exemplo, a gente teve eventos agora, por exemplo, estavam derrubando as nossas torres, o cara roubando peça de torre. Aí veio o vento e derrubou. Entendeu? Aí a gente tem como provar que foi vandalismo, né? Porque a gente passou 4 dias para levantar uma torre nova. O que é que tem? Sim. Não, tudo precisa. Tudo a gente precisa estar registrado, até mesmo para contar o nosso homem-hora, né? A gente tem que registrar isso aí tudo, né? Essa questão de OS, né? Você tem que trabalhar, você tem que fazer um OS. Aí a OS gera a solicitação de intervenção. Sim. 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 A geração... Não, exato. E geração é bom que ganha até parado, né? Geração por disponibilidade. Estou disponível, né? Não, agora está direto. E está ganhando mais ainda, né? Mas bom. Então, o que acontece? Opa, que foi isso? Aí foi tudo aqui. Deu um tilt. Bota lá de volta lá, por favor. Acho que foi eu aqui. Vamos lá. Aqui não é mais falando do que ter slide, então já a gente chega. Pronto. Então, pronto. Intervenção de alto risco não é problema para a gente. E é aquilo que eu falei. A gente trabalha com 7 tipos de solicitação de intervenção, certo? De 1 a 7. Quanto menor o número, maior o problema, o risco, certo? Então, por exemplo, quando a gente tem um fuga à terra, normalmente era SI tipo 3, né? E com o uso da caixa, a gente passou para SI tipo 7. A gente pode usar SI tipo 7 para isso, porque é a SI que tem menos risco para uma subestação, certo? Inclusive, ela, você nem comenta com o ONS. Você nem pede autorização. A tipo 3 não, tem que pedir autorização ao ONS para fazer. Horários específicos. A gente não precisa mais trabalhar naquele horário noturno para ir tirar um problema de fuga à terra. Por quê? Porque com equipamento
você não vai desligar ninguém. Você vai pedir uma intervenção tipo 7, você trabalha no horário padrão, entendeu? De manhã mesmo. E com isso, reduzo, estou falando só em hora extra, mas eu estou falando também de você pegar 3 pessoas para ir lá tirar esse fogo à terra. Pronto, essas 3 pessoas vão passar a noite todinha, pelas leis trabalhistas, são 11 horas de descanso, né? Então já não trabalha de manhã com a outra atividade. Ou então o cara está lá numa atividade, deu um fogo à terra na subestação, pronto, esquece aquela atividade, corre para o fogo à terra. Aí no outro dia de manhã o cara já não volta para a atividade, porque está descansando, né? Lógico. Entendeu? Então com isso ele já trabalha no horário normal, já reduz a hora extra e reduz até deslocamentos noturnos também, que é outra coisa que é risco, né? Custos e gastos extraordinários. Por quê? Primeiro, o equipamento é de fácil manipulação. Então, isso aí é uma coisa que, assim, eu como na gerente da divisão, eu estou tentando trazer isso aí para a subestação para o operador. O operador agora ele tem a função de operação e manutenção para ele utilizar um dispositivo desse. E eu não precisar sair com a equipe daqui de Fortaleza para as demais subestações da gente para resolver o problema. Ele pode dar esse primeiro atendimento, que é onde? É identificando onde é um problema. Identificando, foi lá no transformador, no 04 Tango 1, lá o relé de gás dele está apresentando um problema. Aí não, aí relé de gás talvez ele não trabalhe, porque aí é uma manutenção que exige um pouco mais de experiência. Mas ele já descobriu onde é. Aí ele isola aquele transformador, e a subestação continua com a vida normal, né? E aí o pessoal, quando vai chegar de manhã, você já sair de noite, chega de manhã, trabalha lá no local que ele já identificou. Com isso, como eu disse, reduz os deslocamentos, tem que se alimentar também, né? Porque todo mundo tem todo aquele aspecto de alimentação diárias, né? Quando você viaja para fora. Com isso eu já reduzo muito, né? A vantagem técnica é isso, você tem alimentação ininterrupta das cargas supervisionadas, né? Como eu falei, se você está bypassando aquele disjuntor problemático, você desligou, mas a carga está lá, sendo alimentada pelo equipamento, né? E você também pode identificar, às vezes tem 2 fugas à terra na subestação. Eu já peguei uma subestação que tinha um positivo à terra e um negativo à terra. A gente tirou o positivo, aí o negativo apareceu. Aí tome trabalho de novo para tirar esse negócio do canto. Outro ganho é o desenvolvimento de processos, né? A supervisão de serviço auxiliar aprimorada para operação e manutenção. Por quê? Você vai supervisionar agora, né, com aqueles medidores que a gente instalou, em tempo real. Aí você pode fazer o quê? Os alarmes de severidade, como eu comentei, né? Para quê? Para que você tenha uma noção se precisa mandar a equipe ou não, porque às vezes o fogo à terra, ele não é franco, ele não zerou totalmente o positivo ou o negativo, e aí você pode pegar o quê? Você pode deixar, por exemplo, depois de uma chuva, você tem aquelas caixas de pátio, cheio de cabo dentro, tudo transbordado. A água vai embora, evapora, e o fogo à terra vai embora também. Entendeu? Aí não adianta a equipe sair, chega lá, a água evaporou, aí não tem mais fogo à terra. Como é que o cara vai descobrir se não tem? Então, com isso, a gente, com essa medição de tempo real, a gente pode não startar um processo da equipe ir para pátio, ou você chamar o operador para ficar medindo, entendeu? Maior rapidez da atuação das equipes de OIM, para isso que eu falo, certificar as equipes de operação e manutenção local, para fazer essa primeira abordagem, né, em cima do problema. Alteração na especificação de aquisição de serviços auxiliares. O que acontece? Eu mostrei que eu tive que colocar um medidor à parte, né? Porque não tinha. Então, nada mais justo o pessoal alterar a especificação e pedir que venha 2 medidores, ou então pedir que a gente utilize o quê? Normalmente esses retificadores hoje, eles vêm com um PLC, certo? É pegar esse PLC, já que ele utiliza protocolo para se comunicar, né, porque ele tem a disponibilidade do Modbus, né, até do 1850. Então, a gente utilizar esse protocolo e ligar na remota ou diretamente no SAGE, porque o SAGE conversa esses protocolos aí. E o seguinte, quando a gente atua com o quê? Com pontas de prova, né,
em cima do disjuntor que a gente está testando. A gente também solicitou para o pessoal da engenharia, e até fomos atrás, para quê? Para ter terminais diferenciados nas alimentações dos kick legs. Quer dizer, na saída dele, a gente ter exatamente como se fosse uns bornes fêmea, para que a gente colocasse o macho, a gente não precisasse ficar lá. Entendeu? Só colocava e aí verificava. Né? Isso aí dava mais segurança, né, ao técnico que está fazendo. Outros ganhos, isso aqui a gente teve que apontar, né, toda essa dissertação, essa coisa que a gente está escrevendo, é porque para a Eletrobras a gente tinha que apontar quais eram os ganhos, inclusive os econômicos, principalmente esses, entendeu? Então, é um potencial de mercado, porque talvez eles quisessem, tipo, não, vamos pegar isso aí, vamos patentear e vamos vender, né? Pode ser feito isso aí. Então, o potencial de mercado que tem é um equipamento de baixo custo, que a gente viu, né, a lista de material dele, fácil manipulação, né? Se você tiver retificadores duplicados na sua subestação, amigo, não tem, e esse aqui resolve todo o problema quando você vai buscar esse problema de fuga à terra. E pode ser utilizado, como eu falei lá no começo, usina solar, eólica, concessionária, hospital, data center, que é tudo alimentado em corrente contínua. Onde tiver corrente contínua, que pode ter um problema em relação à fuga à terra desses potenciais, ela pode ser utilizada e pode dar esse ganho de produtividade às equipes de manutenção. Hoje, olha o estado atual da nossa caixa. Finalmente a gente colocou as medições aqui. Por quê? Porque o que acontece? Quando você isola aquele disjuntor, quem alimenta, né, o retificador que alimenta passa pela caixa. E aí ela indica se está positivo ou negativo a terra através desses multitestes aqui, né? Então a gente já reduziu, vê que a gente já tirou equipamentos, componentes. Aqui a equipe atuando, né, com a caixa. Aqui a gente vê, né, quando ele vai desligar um kick leg, ele colocando lá as pontas de prova, né? É o que vai passar a alimentação. E aqui está mostrando, ó, que está bem quase igualzinho, né? 143, 125 aqui, né? Que não está com problema esse ramal que ele desligou, tá? Bom, gente, agradeço a atenção, né? Aqui segue meus contatos, meu e-mail, tem um LinkedIn também, certo? E assim, fico à disposição para falar tanto disso aí como qualquer assunto de interesse em relação lá, que eu possa também responder, né? Porque nem sempre a gente sabe de tudo, mas um bocado de coisa a gente sabe. Tá bom? Obrigado, meu querido. De certa forma analógica. Eu estava lembrando aqui de um outro mercado que é totalmente diferente, mercado musical, onde você tem pianos de 30 mil, 50 mil reais, e nem todo músico consegue comprar um piano desse. E tiveram a ideia de samplear, de você faz nota por nota, e você, num tecladinho simples, você consegue ter um som de um piano que você vai tocar aí de 50 mil, né? E como eles também, hoje você tinha equipamentos de sons, que você tinha vários amplificadores, você tinha aqueles hackers, e eles conseguiram fazer isso de forma digital. E eu estava pensando assim, será que não seria possível também, através só de 2 conectores, você ter um software, né? Uma vez que não é patenteado, vai uma brecha aí também, né, para a gente. Como é teu nome? Meu nome é Telson. Nelson. Ah, Telson. Telson, a pergunta é pertinente e lhe digo assim que a gente está trabalhando com essa versão ali, é a que a gente usa hoje, mas a gente está trabalhando com uma nova versão. O negócio é que é o tempo, entendeu? Para fazer, porque entre as nossas atividades que a gente faz laborais, a gente tem que tirar um pouquinho de tempo para poder se dedicar a essa questão aí, né? Tanto, primeiro, a gente simula, né, para depois a gente poder colocar em prática. Eu já conversei isso aí porque tem um colega lá em Milagres, né, lá também a gente tem as subestações lá e tem uma equipe, uma divisão grande lá de manutenção. E eu conversei com um colega lá que é muito voltado com a eletrônica e ele gosta muito da parte de microcontrolador, né? E display de 4 segmentos, ou display com 4 linhas, aquela coisa toda. E conversei com ele.
E tem um detalhe para lhe dizer. A gente também tem um equipamento lá de busca de fuga à terra, que ele utiliza um sistema assim, com frequência diferente. Aí ele checa pela frequência. A gente tem ainda esse equipamento, porém, as equipes, por mais treinadas que já tivessem sido nele, acabaram em desuso, porque viam uma dificuldade com ele, entendeu? Não utiliza. E esse nosso aí, pela simplicidade, pela forma como é feito, o pessoal está utilizando, entendeu? E a gente está pensando nesse próximo, você falou, Telso. A gente já está aqui vislumbrando. O negócio é que até maturar vai levar um tempinho, porque realmente o dia a dia da gente é bem complicado. E eu saí da área que eu estava lá, né, encabeçando também esse projeto, né, fui para outra área. Então, assim, eu estou um pouco mais distante, né? Apesar de estar apresentando aqui, mas vou começar quando eu voltar. Eu estou de férias, quando eu voltar das férias, eu vou fomentar de novo para saber como é que está. Até mesmo porque eu disse que eu queria nas subestações da gente para te dar o primeiro atendimento, né? Então é isso. Mas obrigado aí pela... Gostaria de agradecer ao Luiz pela ótima palestra. Valeu a pena esperar alguns minutinhos, não foi, gente? No atrasozinho inicial. Vou dever a vocês, assim como o Luiz, a visita técnica. Promessa é dívida. Certo? A gente já fez algumas visitas lá na época da Marileide. E é muito boa, porque a gente visita o centro de controle, a própria subestação do lado de fora, né? Porque tem toda uma segurança. Então, promessa é dívida, vamos fazer essa visita na Chesf, tá bom? Todos assinaram a lista? Certo. O pessoal de casa, para ganhar atividades complementares, né? O pessoal em casa também está assistindo em peso, viu, gente? Muita gente assistindo em casa no YouTube. É só enviar algumas palavras-chave para o meu e-mail com a matrícula e o nome, como se fosse um resuminho, né, para mostrar que assistiu mesmo, tá certo? Para ganhar atividade complementar, tá bom? Então, agradeço a todos. Eu queria convidar novamente o professor Raimundo César para vir entregar o certificado do Luiz. Nosso professor ilustre, professor Raimundo César. Deixa eu tirar uma foto. Então, vamos encerrando a palestra de hoje e amanhã temos mais, né, gente? Temos veículos elétricos, temos mini curso de SolidWorks e também temos uma de inteligência artificial, tá bom? Então, tenham todos uma boa noite.